Boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos pela participação e agradecer a Priscila Vogel, uma ex-aluna minha que me ajudou muito no Instagram, porque eu não tenho a menor noção. Ela foi assim fundamental para que eu pudesse fazer essa live com vocês. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Virgínia Ferreira, eu sou psicóloga, sou psicanalista, tenho 3 especializações, uma em clínica, em psicologia clínica, a outra em filosofia, com área de concentração em ética, e a outra em preceptoria pelo SUS. Sou mestre em psicologia e doutoranda em educação. O que eu gostaria hoje de discutir com vocês é o suicídio na quarentena, o papel da mídia. Quando eu começo, seja uma live, seja uma palestra, eu gosto sempre de começar pela definição, né? Dizendo por onde nós vamos caminhar. Bem, o que é suicídio? É o ato de atentar contra a própria vida. Quarentena, restrição da liberdade de ir e vir, por motivos epidemiológicos, nesse caso, né? Mídia, conjunto de meios de comunicação social de massas, TV, rádio, imprensa, meios virtuais, etc. Então, é por aí que nós vamos caminhar, né? Partindo dessas premissas. Eu tenho um pouco de dificuldade quando nós trabalhamos com opiniões, com achismos. Sempre que nós vamos nos remeter a assuntos sérios, como a pandemia, como o suicídio, nós devemos trabalhar sempre com dados concretos, ou seja, com fontes seguras. Isso é uma preocupação. Então, opinião é muito legal se eu pergunto a Mariazinha, você acha que essa blusa está bem para eu fazer uma live? Aí a opinião é achismo, não tem o menor problema. Mas quando nós vamos tratar de assuntos sérios, assuntos que dizem respeito à coletividade, assuntos que dizem respeito aos destinos da humanidade, nós temos que trabalhar com fontes seguras ou pelo menos procurá-las. Então, eu trabalho sempre com dados da Organização Mundial de Saúde, eu trabalho sempre com dados do Ministério da Saúde, eu trabalho sempre com dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Por quê? Porque são dados certamente seguros. Bem, então eu vou começar com alguns dados. De acordo com a CAIS, Comunicação de Assuntos Sociais, maio de 2017, não tem outro mais recente. Um suicídio ocorre a cada 40 segundos no mundo e a cada 45 minutos no Brasil. Ou seja, a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa interrompe a sua própria vida. De acordo com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. Então, quando nós estamos falando desses dados, nós estamos remetidos a pessoas que tentaram suicídio e conseguiram. Ou seja, foram a óbito. Sendo que para cada que tenta, quantos tentam e, aspas, não são bem-sucedidos. Ou seja, não conseguem interromper a própria existência. Bem, tem também um levantamento feito pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil. Foi feito em 2018, que diz o seguinte: 79,5% das pessoas da população pesquisada, a morte é um fenômeno natural. Para 81,2% dessa amostra, a morte é a única certeza que temos. Isso eu falei no webinário de sábado, né? Nesse momento de incerteza, a morte é a única certeza que nós temos, né? São muitas incertezas, mas a morte é a única certeza que nós temos. Entretanto, não vivemos para morrer. 82,4% diz: não há nada de mais dolorido do que a morte.
Bem, então, mesmo com o passar das eras, mesmo com o passar dos séculos, mesmo com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço que a gente pode ter, com toda a evolução ou com todo o progresso, né, de acordo com a minha orientadora, né, de tese, professora doutora Vera Ruth Werneck, ela diz que a gente só pode falar em progresso se a gente tiver um objetivo. E será que a humanidade tem um objetivo? Será que o objetivo da humanidade não é muito mais progredir em termos tecnológicos do que progredir em termos de humanidade, de dignidade, de autonomia, de liberdade? É só uma questão dentre tantas outras que nós temos, né? Bem, e aí nós temos esses dados. Então, vamos pensar quais são as possíveis causas do suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há uma relação entre suicídio e distúrbios mentais, depressão e abuso do álcool. Quanto a isso, fica, eu acho que evidente para quem faz a clínica psicológica, ou a clínica psiquiátrica, ou a clínica psicanalítica, essa relação, eu diria que bastante estreita, entre depressão, uso abusivo do álcool e suicídio. Bem, e ainda, de acordo com a própria Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país da América Latina com maior contingente de pessoas com depressão. Ora, se há uma relação estreita entre depressão e suicídio ou tentativa de suicídio, no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas com algum episódio depressivo, seja ele algum transtorno depressivo, seja ele leve, moderado. Então, o que é que nós temos? Nós temos 18 milhões no Brasil de pessoas com ansiedade, 18 milhões de pessoas com ansiedade, 12 milhões de pessoas com depressão. E no planeta nós temos mais de 264 milhões de pessoas com depressão. Os dados não são bons. Nós sabemos que dentre esses dados, nós temos que da depressão e da ansiedade, São Paulo, no Brasil, é a cidade que mais tem pessoas com sofrimento psíquico, depressão, e em segundo lugar vem o Rio de Janeiro. Então, é um dado para a gente preocupante. Qual é o caminho que a sociedade brasileira está tomando para que, seja tão acometida por sofrimento psíquico? Nós poderíamos falar em termos de humanidade, porque, entendam, são 264 milhões de pessoas no planeta com algum tipo de sofrimento psíquico, sobretudo com depressão. Então, aqui eu estou mais referida ao Brasil, mas nós podemos falar em relação ao planeta. É muita gente, são muitas pessoas. E aí, nós temos também, além da depressão e do álcool, essa estreita relação com o suicídio, nós temos também os suicídios que acontecem de forma impulsiva, sobretudo em momentos de crise, resultante de incapacidade de lidar com o estresse da vida, problemas financeiros, términos de relacionamento, dores crônicas, doenças. Eu diria que os suicídios que ocorrem de forma impulsiva, eles acontecem de forma, se assim eu pudesse dizer, impensada, Só que depois que ele comete o suicídio, ele não tem mais como pensar. Um exemplo claro disso. Eu, Virgínia Ferreira, tenho uma renda mensal de 10 mil reais. Se eu pego esses 10 mil reais, 10 mil, e entrego os 10 mil reais nas mãos de uma determinada pessoa, não importa quem seja ela, se ela sai da minha vida, ela vai levando tudo que eu tenho, todo o dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro que eu produzo mensalmente. Então,
Pensem isso em termos de afeto. Se eu tenho, né, o meu afeto e eu coloco todo ele na mão de uma pessoa, se ela vai embora, eu não tenho nada. A minha vida não tem sentido. Por quê? Porque o meu afeto tem que ser para mim, para o meu trabalho, para os meus amigos, para a minha família, para os meus estudos, enfim. Agora, se ele está tão somente nas mãos de uma pessoa, o que aí eu tenho? Se essa pessoa sai, eu fico vazia. A minha vida perde o sentido. Perde o sentido por quê? Porque o sentido da minha vida era o outro. E isso eu não estou justificando, é só uma forma de entendimento. Há muitos homicídios e suicídios nesse sentido. Exatamente nesse sentido. Quantas vezes uma pessoa mata o outro e se mata? Né? Ela comete homicídio e ela se mata logo em seguida. Isso é bastante complicado. Problemas financeiros, quando ela está desempregada há um certo tempo e ela acha que a vida dela não tem como dar conta. Agora, eu como psicanalista, eu não posso falar de outro lugar, eu só posso falar do lugar de psicanalista. Eu não acredito que esses suicídios aconteçam se não houver algum tipo de sofrimento psíquico aliado, né? Por exemplo, a dificuldade financeira, a término de relacionamento. Então, eu acredito que aí haja, não é, uma depressão, sobretudo uma depressão leve, aquela depressão quase que imperceptível, mas que está ali fazendo um estrago, está ali trabalhando em silêncio. Enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas. Por exemplo, quando em Petrópolis houve uma tragédia muito grande, foi no Vale do Cuiabá, que muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam casa, perderam absolutamente tudo que tinham. Houve um número significativo de pessoas que morreram, né? Isolamento imposto. Isolamento imposto, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da quarentena. Nós não podemos estar falando de outra coisa. Nós falamos da quarentena. Por quê? Porque na quarentena, quando é a primeira semana da quarentena, nós descansamos, nós estamos alegres, felizes, ouvindo música. Com o passar do tempo, nós vamos, como diria Schopenhauer, né, que a vida é um pêndulo que tende do tédio à monotonia. Oh, meu Deus, que situação. Então, as pessoas, elas têm uma certa dificuldade em atribuir um novo sentido a esse tempo que hoje elas dispõem, que elas não tinham por hábito ter. Por hábito, elas tinham uma rotina, em geral, muito sobrecarregada, que acorda, que vai estudar, que vai trabalhar, que depois vai não sei para onde, ela sai de manhã, ela volta à noite. Como é que ficar com ela, dentro de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias ao mês? O que ela faz? Ela não sabe o que fazer. Então, as incertezas começam a aparecer mais do que já existiam. Porque, gente, nós temos certeza do que na vida? É uma pergunta. É a mesma pergunta que eu fiz nos cenários incertos, né? No sábado. Qual é a certeza que nós temos? Eu tenho certeza de que eu estou viva, agora. Eu tenho certeza que ontem, há um ano, eu tenho certeza, aspas, do meu passado. Eu tenho certeza desse presente, mas eu não tenho certeza de um futuro daqui a uma hora. Nós não temos, nós vivemos num cenário de muita incerteza. E esse isolamento, só que nós não paramos para pensar nisso. E aí, o que acontece? O isolamento social faz com que todas essas incertezas, elas apareçam. Então, as pessoas começam
a não saber o que fazer. Elas começam a entrar num tipo de sofrimento psíquico em função dessas incertezas. Incertezas físicas, incertezas psíquicas, incertezas emocionais e incertezas financeiras. Como é que vai ser o dia de amanhã financeiramente? Então, é uma avalanche de incertezas que sempre, né, elas sempre existiram, só que nós não tínhamos tempo para pensar nelas. Hoje nós temos. Bem, a discriminação também leva muito ao suicídio, né? Refugiados, homossexuais, bissexuais, LGBTI. Então, todo grupo vulnerável, todo grupo que é minoria, ele tem, que é discriminado, ele tem uma tendência a isso, né? E a OMS coloca ainda que um dos maiores fatores de risco, são aquelas pessoas que já tentaram alguma vez suicídio na vida. Então, se elas já tentaram, nós temos que ficar sempre de olho, porque para elas tentarem novamente é muito fácil, é um passo. E, por favor, a gente quando diz, né, que quem fala não faz, então, isso é um erro. Isso é um erro. Tudo aquilo que nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de falar. Tudo aquilo que nós somos capazes de falar, nós somos capazes de fazer. Acreditem nisso. Eu volto a dizer, eu tenho 57 anos, faço a clínica desde os 21. E falo isso com uma certa propriedade a partir da minha experiência clínica. Eu nunca deixei de clinicar. Bem, então, há duas psiquiatras, Carol e Beth, ambas são pesquisadoras de universidades dos Estados Unidos, não da mesma universidade. Ambas as pesquisas conduzidas por elas revelam que já existem pessoas em quarentena ou na linha de frente ao combate da doença que estão apresentando estresse, depressão, medo, raiva e tristeza profunda. Gente, isso só vem, infelizmente, a ratificar aquilo que eu tinha acabado de falar. Nós precisamos entender que todos esses sentimentos nos estressa, esse momento de quarentena, de pandemia, nos estressa. Nos deprime, não a todos, mas a alguns deprime. Nós temos medo? Temos medo de ser contaminados, temos medo de adoecer, temos medo de morrer. Temos raiva disso tudo que está acontecendo? Muita, né? E uma tristeza profunda por tudo aquilo que nós estamos deixando de fazer, por esse momento, né? Pelas pessoas que estão indo a óbito, pelas pessoas que estão contaminadas, pelas pessoas que estão internadas, enfim, né? Então, nós temos esse medo, porque estamos expostos. Mesmo fazendo a quarentena, mesmo ficando em casa, mesmo saindo de máscara, nós estamos expostos, né? E nós temos medo de perder, né? De que pessoas próximas morram, de que amigos nossos morram, de que a gente morra, né? Nós temos medo da nossa vida financeira quando tudo isso terminar, porque a sobrevivência é um fato. A sobrevivência é um fato. Nós sabemos disso. Quantos milhões de desempregados nós já temos? Essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam ter o básico, água, luz, o que comer, enfim, né? Bem, então, e é interessante também observar que a OMS diz, e isso a gente pode atestar na história da humanidade, que quando a economia vai mal, os índices de suicídio aumentam. Como foi nos Estados Unidos com aquele quebra financeiro, sobretudo imobiliário, que teve. Quer dizer, então, há uma associação aí entre ruína financeira, ou medo da ruína financeira, e o suicídio. E essa relação não foi feita por mim, não. Eu estou falando de uma relação feita pela Organização Mundial de Saúde. Bem, então, quando nós estamos falando de suicídio, nós estamos falando de morte.
né? Morte é um tabu. Ninguém vive falando na morte. Morte é um assunto que nós não gostamos de falar. Se a morte é um tabu, vocês imaginem o suicídio. O suicídio é um tabu maior ainda. Se as pessoas têm uma certa dificuldade em falar de morte, mesmo a morte sendo um processo natural, o suicídio é um tabu maior ainda. A morte é um enigma. Quando vai acontecer? Como vai acontecer? Onde vai acontecer? Nós não sabemos. Quando uma pessoa comete suicídio, aí a história muda, né? Foi um suicídio planejado ou foi um suicídio impulsivo? Bem, e é interessante que a pessoa, para atentar contra a sua própria vida, né, ela contradiz muito da filosofia. Ela contradiz muito da psicanálise, né? Porque, segundo Freud, a maior ferida narcísica que nós temos é a finitude. As religiões, elas, de alguma forma, elas fazem uma promessa para você de vida eterna, seja a partir da ressurreição, seja a partir da reencarnação. Então, se nós temos, né, uma dificuldade grande com a finitude, com a morte, porque pelo menos aqui nesse mundo a vida termina, de acordo com a poetisa Safo, né, que nasceu na ilha de Lesbos, na Grécia, ela diz, aspas, se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Então, se a morte não é um bem, se nossa ferida narcísica é a finitude, como é que uma pessoa atenta contra a sua própria vida? Isso é um enigma. Isso sim é um enigma. O que há para que uma pessoa consiga, né, consiga atentar contra a sua própria vida? Isso é bastante delicado. Não desconsiderando as causas já elencadas pela OMS, eu jamais, né, eu não tenho nem condições para isso, mas eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre 3 outras causas possíveis do suicídio. Tem as causas, as que eu falei, elencadas pela OMS. Eu gostaria de trazer 3 outras. Falta de sentido de vida, uma, ou incapacidade de atribuir sentido à vida, desespero e o massacre da mídia. Então, são 3 causas. Ausência ou falta de sentido de vida, desespero e massacre da mídia. Vamos começar pela falta de sentido, né? De acordo com Viktor Frankl foi um psiquiatra e psicólogo austríaco que viveu de 1905 a 1997. Ele foi o criador da logoterapia, psicoterapia centrada no sentido. Abram aspas. Ele diz, ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, do que saber que a vida da gente tem um sentido. Fechem aspas, Frankl, 2005, página 15. Um sentido para a vida, nesse livro. Cabe ressaltar que Viktor Frankl, ele foi prisioneiro, ele é um judeu, foi prisioneiro passou por 4 campos de concentração diferente, né? E ele sobreviveu. Ele sobreviveu, por que ele sobreviveu? Porque ele acreditava que a vida tinha um sentido e foi nos campos de concentração que ele começou a escrever sobre isso. E também começou, segundo ele, a atestar que algumas pessoas que conseguiam sobreviver porque a vida delas tinha um sentido. Bem, de acordo com Jean-Paul Sartre, filósofo existencial ateu, gosto muito da filosofia dele, sobretudo a Bíblia Sagrada chamada O Ser e o Nada, que eu acho assim muito, muito excelente, né? Ele vai dizer que viver é atribuir sentido ao não sentido. Nós somos jogados, lançados no mundo sem o menor sentido, né? É a gratuidade mesmo. Somos nós que atribuímos sentido a tudo. Ou não? A vida, a um sorriso, a um olhar, a um curso, a uma profissão,
ao latido de um cachorro, enfim, né? Somos nós que atribuímos sentido. Viktor Frankl vai dizer que as coisas têm um sentido, basta que a gente encontre. Sartre vai dizer que não, que nós é que atribuímos sentido. Então, o viver, muito interessante isso, seria atribuir sentido ou não sentido, enlutar-se por alguma coisa que para você perdeu o sentido e você não consegue ressignificar, e outras que você consegue ressignificar. Então, é bastante interessante. E não só o Viktor Frankl, como o Sartre, o Nietzsche diz isso diferente, né? Filósofo alemão. O Nietzsche vai dizer: quem tem um porquê suporta quase todo como. E o meu querido Freud, obviamente, como não poderia deixar de ser, né? Ele diz que a reorganização psíquica nada mais é do que a ressignificação da sua experiência que te maltrata. Eu acho isso tão bonito, tão poético, né? Você vai, no que você reorganiza esse mundo interno, você vai ressignificar experiências que te maltratam, ou seja, atribuir um outro sentido, ver isso de uma outra maneira, porque o que muitas vezes nos maltrata não é a experiência em si, mas é a forma com que nós atribuímos sentido a essa experiência. Talvez a gente atribua maior sentido ou mais sentido do que de fato a situação tenha, né? Bem, então, eu acredito que uma pessoa que esteja incapaz de atribuir sentido à sua própria vida, ela seja capaz de atentar, né, contra ela. Se não há sentido, eu acredito que ela seja capaz de atentar contra a própria vida. Bem, o outro é o desespero, né? O que é o desespero? Para falar do desespero, eu vou recorrer a um filósofo dinamarquês da metade do século XIX, chamado Søren Kierkegaard, que viveu de 1813 a 1855. Ele tem um livro que eu sugiro a todos que, se puderem, leiam, chamado O Desespero Humano. A primeira publicação é de 1849, mas, né, é um livro assim, que eu acho fabuloso, Virgínia Ferreira, né? Ele vai se referir a duas categorias bastante importantes. Uma é o desespero, né? Pelo próprio título do livro, o desespero humano. E a outra categoria é a angústia. Ele vai dizer que o desespero refere-se à relação do homem com ele mesmo, em que consiste propriamente o eu. Então, ele vai dizer que o desespero é uma doença mortal. A gente vivencia a morte, a nossa morte em vida, né? Então, na realidade, nós começamos a perecer para a existência, nós, né? E aí nós temos a angústia, né? Refere-se à relação do homem com o mundo. Pressentimento de libertar-se, a liberdade como um fenômeno possível para a existência. Jean-Paul Sartre diria, né? Nós estamos fadados a ser livres. Kierkegaard vai dizer que a liberdade é um fenômeno possível para a existência. Entretanto, segundo o meu entendimento, imaginem uma moeda que tem cara e que tem coroa, né? E que elas estão em constante, essa moeda está em constante rodopio, horas caras, horas coroa. Então, é como se nós tivéssemos de um lado o desespero, do outro lado a angústia. Quando é que a situação fica muito difícil? Quando essa moeda para o rodopio e só, né, fica virada a cara, o desespero, como uma moeda, né? Cara e coroa. Então ela rodopia, horas cai cara, horas cai coroa, horas cai cara, horas cai coroa. Imagina que só cai o desespero. Então, na realidade, o desespero é um sentimento que, quando uma pessoa se sente desesperada, eu acho que a gente tem que respeitar muito, muito. E eu não sei até que ponto, não saberia dizer, o desespero não está embutido na falta de sentido, né? Porque uma pessoa, quando ela não consegue atribuir sentido à própria existência, atribuir sentido
um canto de um pássaro, ao sorriso de uma criança, a um filme, a uma música, né? Eu não sei. Aí eu não sei. Bem, e aí nós chegamos ao massacre da mídia. Ao massacre da mídia. A função da mídia, senhores, é informar e transmitir. Só que ela, para informar, ela precisa selecionar o que ela vai transmitir. Não tem jeito. Não há outra forma. Então, se ela precisa, entendam bem, selecionar para poder transmitir, a mídia não é imparcial. A mídia não é neutra. A mídia não é isenta. E não é essa a minha questão com a mídia. Porque eu não vou entrar no aspecto político da questão. Não vou. Esse aspecto eu não discuto. Em live eu não discuto, em webinário, em palestra, eu não discuto. O que eu gostaria que vocês entendessem é que a mídia não é imparcial. Aliás, como disse a minha orientadora, a professora Vera Ruth Werneck, aspas, palavras dela, vocês que são adultos que se defendam de mim, eu não sou imparcial. Eu achei isso o máximo, né? E isso vem numa das minhas primeiras frases da tese de doutorado, né? Vocês que são adultos que se protejam de mim, porque eu não sou imparcial, eu não sou neutra. Eu achei isso o máximo. Bem, então, não há isenção. Até aí tudo bem. Só que eu gostaria que vocês entendessem que a mídia, seja ela qual for, ela vive do quê? A mídia, ela vive de alimentar os nossos restos não civilizáveis, né? Que é a violência, inclusive abrangendo aí a violência sexual e o egoísmo. A mídia, ela vive disso, porque se ela não alimentar os nossos restos não civilizáveis, elas não têm ibope. É simples assim. Vamos ser claros. Ah, Virgínia, me dê um exemplo disso. Dou. O Titanic. Se não tivesse aquela cena, né, entre aquele casal e que o cara acaba morrendo no final, né? Que é uma cena de uma moça que ia casar com um cara milionário que se apaixona por um plebeu que viajava no porão do navio, que aí tem aquelas cenas de sexo. Alguém teria assistido esse filme? Esse filme teria tido, né, o sucesso de bilheteria que teve? Não teria. Ponto. É simples assim, né? Quem foi que assistiu somente ao documentário do Titanic? Ninguém. As pessoas vão assistir o documentário depois que assistiram o filme, olhe lá. Ah, eu já assisti o filme umas 4 vezes. Aí que eu fui assistir o documentário. Tudo bem. Tudo bem. Até porque, segundo o meu entendimento, o cinema, né, a televisão, por que não? É o lugar no tempo e no espaço onde os nossos restos civilizáveis podem e devem se manifestar. Bem feito, você está assistindo, você diz assim, bem feito que ele morreu. Tomara aquela D na cara dele, né? Você fica ali torcendo, você fica ali, né, vibrando. Quanto mais cenas de violência, quanto mais cenas de sexo, quanto mais cenas, você acha assim o máximo. Você vibra, tudo bem. Nesse espaço, porque a sua vibração, a sua torcida não modifica a realidade nenhuma. É óbvio que é muito mais saudável você assistir um filme, você assistir um vídeo, enfim, seja lá o que for, e os seus restos não civilizáveis escoarem um pouco por ali, do que você assistir uma tourada, do que você assistir uma luta livre. Eu não vou nem comentar sobre isso, né? Uma pessoa sair da sua casa para assistir um animal ser sacrificado, uma pessoa sair da sua casa para pagar, para assistir um homem socar o outro, né? Que são essas lutas de boxe, essas lutas livres. Então, você num cinema é menos mal, né? Quando você assiste, porque aí ninguém está fazendo mal a ninguém, né? Bem, entretanto, a mídia hoje, com a pandemia, está levando algumas pessoas ao desespero.
Prestem atenção, ao desespero. Massacram o telespectador, inclusive com fake news. Dedicam a maior parte do tempo para falar sobre número de mortos, abertura de covas, compra de caixões, falta de respiradores, falta de leito nas UTIs, além do pico que nunca chega, né? Esse pico nunca chega. Esse pico era final de março, que passou para abril, que passou para maio, que agora já está lá em agosto. Eu não gosto muito de nomear, mas às vezes a gente tem que nomear, sim. A TV Globo, por exemplo, a TV Globo só fala disso. Será que não dá para falar dos casos que se recuperaram, das pessoas que se recuperaram, das pessoas que pegaram a Covid-19 de forma bastante leve? Então, a Rede Globo, ela só fala sobre isso. Assim como a Band e outras, eu tô falando da TV Globo, por causa do Fantástico, teve gente que assistiu um Fantástico um domingo desse aí da vida, que chegou a passar mal. Para que a mídia faz isso desse jeito? Isso é um momento muito sério. Isso é uma falta de respeito com o telespectador, isso é uma falta de respeito com a sociedade. Leva o telespectador ao desespero para ter Ibope. Quer dizer, qual é o preço do Ibope para eles não importa. Isso é um caso muito sério, isso é um desserviço que se presta à sociedade. Agora, eu gostaria de lembrar que a sua televisão, ela não liga sozinha. É você quem vai lá e liga. É você que vai lá que coloca naquele canal. Aí você fica lá olhando para ver quantas pessoas morreram mais, quantas covas mais foram abertas, quantos caixões foram comprados. Agora, não é dito a você que aquelas covas que foram abertas e foram fechadas. Não é dito a você que a falta de respirador ainda não existe, essa falta de respirador. Não é dito a você que muita gente não morreu, muita gente está ficando curado. Passaram uma cena na televisão em que era uma senhora com a Covid-19, ainda viva, no chão do hospital, em cima de um saco preto, as pessoas esperando ela ir a óbito, já em cima do saco preto. Por que você assistiu isso? É uma pergunta? É uma pergunta. Então, entendam, vai em camada, vai em cadeia. Falta de sentido, desespero, massacre da mídia. Vai em cadeia. Bem, então, são muitas as incertezas, muitos os medos, mais o massacre da mídia, igual o desespero. Aquilo que fazia sentido antes começa a ficar nebuloso, começa a ser questionado, começa a perder o sentido e o sujeito começa a circular entre a neblina e a paisagem. Ele começa a circular entre o medo, né, e o não medo, e uma certa esperança, entre um medo que aumenta e aí ele já não tem mais paisagem. E aí tudo aquilo que de alguma forma dava sentido à existência dele, as fantasias dele, a ilusão dele, porque nós vivemos de ilusão, de fantasia, e sim, eu acho que eu vou levar essa live até o final, isso é uma fantasia, né? Eu posso infartar. A gente começa a ficar mais frágil. Então, quanto mais circula entre a neblina e a paisagem, mais desesperado fica, porque a neblina ela existe. Quanto mais desesperado, mais frágil. Quanto mais frágil, mais suscetível ao sofrimento psíquico. A ansiedade, a depressão, as ideações suicidas, ao suicídio. Não estou fazendo apologia à alienação. Não. A falta de informação. Não. Até porque sem informação não existe autonomia. Nós só exercemos a nossa autonomia quando nós temos a informação. Mas sim ao não excesso de informações. Isso é uma recomendação da OMS. Não buscar excesso de informações. E, sobretudo, que possamos procurar informações em fontes seguras. OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ao Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde, é o Conselho Nacional de Saúde, CNS. Bem, e outros. Não é pouco difícil. Mas vamos tentar fazer dessa quarentena, senhores, um momento de reflexão sobre a nossa vida.
uma oportunidade de atualizarmos os sentidos que atribuímos ao mundo que nos rodeia. Vamos aproveitar essa chance para exercer a nossa autonomia em benefício da nossa dignidade e da dignidade do outro. Afinal, nossa existência só tem sentido pela existência do outro. Eu não estou sozinha no mundo, nem viveria sozinha no mundo. A vida, apesar de transitória, é muito bela para cedermos aos apelos inconsequentes da mídia ou para entregarmos ela nas mãos de outros ou a interrompermos. Então, o suicídio, as tentativas de suicídio, na realidade, elas são um fato. Elas acontecem. Mas como é que a gente pode fazer diferente? A gente pode fazer diferente desenvolvendo o sentimento de pertencimento à raça humana, à coletividade. Nós não somos sozinhos no mundo. Eu recebi um vídeo, ainda há pouco mesmo, antes de começar a live, em que eles começaram fazendo assim, quem tem põe, quem não tem tira. Numa loja, eram 2 bancadas, quem tem põe, quem não tem tira, para montar cestas básicas. Em pouco tempo, o rapaz que estava fazendo o vídeo estava emocionado. Quantas pessoas chegando e doando coisas, uma coisa assim muito boa. Ou seja, se a gente tem, a gente doa, se a gente não tem, a gente vai lá e pega. Se eu tenho, não é? Eu dou. Se eu não tenho, eu peço. Então, que a gente possa se doar mais a gente mesmo e ao outro. Que a gente possa, na realidade, respeitar a dignidade do outro, respeitar a autonomia do outro, respeitar o outro como ele é. Isso eu acho fundamental, não é? Bem, para finalizar, a OMS, aspas, isso é da OMS, a OMS reconhece o suicídio como uma prioridade de saúde pública. Então, gente, quando nós estamos falando de suicídio, nós estamos falando de um caso de saúde pública e um caso grave. O primeiro relatório sobre o suicídio no mundo da OMS, Prevenção do Suicídio, um imperativo global, foi publicado em 2014. E de lá para cá, houve uma diminuição do suicídio no mundo, menos na América Latina. Então, o suicídio ainda é muito preocupante e nós temos que fazer o que estiver ao nosso alcance, porque o outro é tão humano quanto eu sou. Muito obrigada a todos. Eu finalizo por aqui. Agradeço a participação de todos vocês e gostaria de convidá-los para minha próxima live, que será no dia 8 de junho, né? E às 20 horas, tendo como tema as formas de violência na contemporaneidade. Então, vou falar sobre as formas de violência na contemporaneidade e vai ser no dia 8, ou seja, as lives serão quinzenais. Então, na próxima segunda-feira, dia 1º, não. A próxima será no dia 8 de junho, às 20 horas, tá? Muito obrigada a todos, boa noite e pensem nisso. Um beijo.